Boa noite a todos. É novamente um grande prazer estar aqui. E vim acompanhada do frio, né? O friozinho chegou, gente. Demorou, mas chegou. E assim como das outras vezes, né? A minha proposta sempre é que a gente possa fazer uma reflexão. A gente chama de palestra e fica com aquela ideia de que é uma aula, que alguém sabe mais, nada disso. Tanto que o termo dessa noite me fez assim, olha, aqui é um livro que eu adoro, tem um tema, né, Renovando Atitudes, tem um livro que eu adoro, já comprei não sei quantos livros desses, e cada um que fala, ai, empresta, vai e não volta, claro, mas também não faço questão, compro outro. E eu adoro. Gente, eu nunca tinha olhado por esse ângulo que eu vou comentar hoje. Então, como todos os temas espíritas, como é legal que a gente possa estar revendo. Então, nenhum tema é demais, viu? Porque realmente eu me surpreendi. Então, o que nós vamos fazer é reflexionar a respeito desse tema hoje. É bem interessante. Então, assim, quando pensa em renovar atitudes, eu acho que para todo mundo que é espírita já está meio careca de ouvir. E quem não é espírita deve achar que o espírita é um cara muito chato, porque ele só fala em renovar atitude, em reforma íntima. Fala, mas vira o disco, né? É porque apesar de a gente falar tanto, a gente ainda não consegue fazer. Não como deveria. Que bom que já entendemos que é necessário fazer. Já é um grande passo. Agora, daí a começar a fazer e saber fazer é difícil. Vamos entender, então, algumas coisas que estão muito ligadas a essa questão da reforma. Afinal, para que é que nós precisamos nos reformar? Para que é que nós precisamos renovar as nossas atitudes, os nossos pensamentos? Para que é que nós temos que nos modificar? Para a evolução. Não é? Temos que ter claro isso. Então, nós estamos aqui como espíritos imortais, estamos vivendo um período pequenininho da nossa existência, que é essa encarnação, tá? E que nós devemos aproveitar dela o máximo que pudermos para crescer, para ir nos melhorando. Porque o nosso corpo astral, as nossas vivências, experiências vão cada vez se ampliar, se expandir dentro do que se espera e do que se acredita que seja, então, o crescimento do humano, né? Enquanto humanidade, como que a gente cresce. Então aqui é colocado algumas experiências para a gente, e a gente vai vivendo. Até aí parece fácil. Eu faço uma lista do que eu acho que é legal, uma lista do que eu acho que não é bom, e eu vou ticando. Isso aqui eu já consigo fazer, isso aqui ainda está difícil. Mas tem muita coisa que a gente não sabe que precisa ser mudado. E eu acho que é esse tema que a gente vai entrar mais propriamente hoje. Quando a gente fala em mudança, a gente percebe que nunca se falou tanto em mudança. Todas as religiões estão falando, a cada momento abre uma nova casa de oração evangélica, de alguma religião. Pessoas estão se reunindo, às vezes em casa. Eu ouço falar de muita gente, como nos tempos antigos, faziam reuniões em casa para estudo, para oração. Então, assim, cada vez a gente busca mais a mudança do mundo, porque a gente está vendo que o mundo está precisando disso. Mas é aquela história, né? Quem quer mudança? Nós. Quem quer mudar? Porque mudar demanda trabalho, demanda sair do lugar comum. E a gente está tão acostumado com o que nós somos. A gente se acostuma, gente, o ser humano é tão adaptável, é incrivelmente tão adaptável, que até com o que não presta a gente está acostumado. Não é? Então aquilo que não está muito certo, de vez em quando a gente está tão acostumado. Eu sempre me lembro, como o nosso inconsciente nos prega peças, né? Uma época eu fui há muito tempo atrás, há quase que em outra encarnação atrás, voltava eu de um baile carnavalesco em Poços de Caldas, com as amigas, e a mãe dessa minha amiga, ficávamos na casa dela, era aquela pessoa que todo dia reclamava, né? Todo dia, vocês estão chegando muito tarde, mas essa hora, porque o disco era o mesmo. E todo dia a gente tentava fazer silêncio, mas quando acordávamos, estava ela lá, na sala. Eu não dormia a noite inteira esperando vocês e tal, sem fim. No último dia de carnaval, às 6 horas da manhã, a gente pé, né?
Abrimos a porta devagarzinho, Dona Luísa não estava na sala. Quando eu vou fazer... a minha amiga ficou de fechar a porta, a filha dela. E eu vou virar a esquininha da cozinha, a minha amiga, em vez de acender a luz, toca a campainha. Aí vem a mãe dela, eu não dormi a noite inteira, não é? E aí a gente ficava pensando, justo num dia que a mãe não reclamou, ela sentiu falta inconscientemente. Ela tocou a campainha para a mãe reclamar. Então, até com aquilo que a gente se desgosta, a gente acaba se viciando. É um vício mesmo, de um comportamento que se vicia. E aí o Gandhi, assim como outros tantos filósofos, vem e fala pra gente, olha, você quer ver a mudança no mundo? Faça você o diferente, não espera que o outro mude, né? Vai lá e faz você. Bom, e aí, deixa eu consultar minha cola para não fugir muito aqui. Aí a gente pensa, qual é o melhor roteiro que eu tenho de renovação de atitudes? Qual é o melhor roteiro que eu tenho de reforma íntima? Foi esse cara, o cara, que me trouxe. Foi Jesus. E o que foi que ele disse de tão fantástico? O único mandamento que a gente diz, aprendeu na Igreja Católica, eu aprendi que eram 2 mandamentos, né? O amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que seria ao próximo como a ti mesmo. Mas eu já li, eu não sei se é no Evangelho de Mateus, um dos evangelhos, que o evangelista, ele escreve assim, que o segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. E se é tão importante, então não existem 2, existe um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Gente, que roteiro é esse que Jesus deixou, que até hoje a gente não conseguiu dissecar ainda, não conseguiu entender perfeitamente? Porque durante muito tempo foi colocado que para amar a Deus eu tenho que amar ao próximo. E esqueceram da parte do amar a si mesmo. E foi colocado para a gente que amar a si mesmo era egoísmo. Não é, não é. Existe uma hora que se você só quer amar a si mesmo, se nada interfere, se a vida do outro, né, de jeito nenhum, você não está nem aí, a gente pode até falar que é um egoísmo. Mas amar, no sentido do amor, do cuidar, do querer crescer, nunca vai ser demais. Então, a gente já começa pensando pelo que Jesus falou. Vamos analisar bem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, você tem que amar a si mesmo para saber como amar ao outro. E aí, amar mais ainda a Deus. O primeiro ponto é amar a si mesmo. Aí alguém pode perguntar, poxa, mas né, não é meio egoísta isso? Não. Se a gente olhar, vamos pegar um exemplo simples, mas que é um exemplo que eu acho que caracteriza bem. Eu estou num avião, e aí vem a mocinha lá, logo no começo, né, da viagem, explicar como que se usa aquelas máscaras, num caso de acidente, alguma coisa, o que deve fazer, como posicionar o corpo, né? Enfim, tem um momento que ela explica das máscaras. Então ela diz que se houver alguma necessidade, as máscaras vão se desprender do teto lá do avião, vão cair na sua frente. Uma aqui, outra aqui, uma na frente de cada pessoa. E a pessoa tem que imediatamente colocar, porque o avião vai despressurizar e vai faltar ar. Então a máscara é para que ela não tenha problema quanto à respiração. Só que, caso você esteja com criança, com alguém que dependa de você, você não vai pôr nele, não. Você vai pôr depois. Você vai pôr em si mesmo primeiro e depois nele. A primeira, você olha e fala, ai, mas que coisa, você devia primeiro pôr a coitadinha da sua mãezinha que está do lado, ou daquela criança. Não. Porque se você puser neles primeiro, pode acontecer qualquer movimento, você não tenha tempo de pôr em si. E se você não está seguro, você não vai mais servir para segurar essa outra pessoa, para cuidar dela. Então, primeiro em você, aí você controla o outro. O que adianta você querer corrigir o mundo se você não está corrigindo a si mesmo? O que adianta eu querer um mundo melhor se eu não fico melhor? E essa lógica pode parecer uma lógica apenas racional, não é, ela é divina. Porque cada um de nós
bem cuidados, bem crescidos, que vamos fazer o todo. O todo não existe sozinho, ele existe como soma de todas as partes. Então, pensarmos que Jesus já refletiu sobre isso é uma coisa muito bacana. A gente sabe que Jesus foi o maior filósofo, o maior psicólogo, foi o maior, né, dos espíritos que reencarnaram. Jesus foi aquele que teve todas essas qualidades e muito mais que a gente não conhece, porque ele de fato é um ser crístico, porque ele de fato tem todo um cabedal de conhecimento que para a gente nem passa perto ainda, mas que um dia, se nós continuarmos a evoluir, poderíamos, quem sabe, chegar a esse nível. Claro que ele vai estar mais elevado, muito mais. Mas por quê? O progresso é contínuo. Não existe paradas grandes na evolução. A gente, de vez em quando, a gente dá uma paradinha na evolução, mas vem a vida e dá uma empurrada, a gente tem que ir. Então, de qualquer forma, nós continuamos crescendo. Inclusive Jesus, né? Bom, vamos pensar então, quem sou eu? Eu tenho que começar a me amar. Quem sou eu? E a primeira pergunta que eu vou responder, normalmente a gente se identifica muito culturalmente, né? Ah, quem é você? Eu sou Yara. Primeira coisa, eu sou um nome. Segunda, eu sou psicóloga, eu sou santista, ou eu sou sebastianense, santista de time, sebastianense de nascimento, eu sou solteira, eu sou, sei lá, e aí vai, né? Ah, mas quem é você? Você, os seus sentimentos. Ah, meus sentimentos. Então eu sou uma pessoa que gosto de gentileza, gosto de coisas divertidas, gosto de dançar, gosto de comer pinhão, enfim. E aí vai aquilo que eu conheço de mim. E ainda assim, será que eu respondi a tudo? Naturalmente, eu não gosto de mentira, tem as coisas que eu também não gosto. Dificilmente eu vou comentar logo de cara algumas coisas que eu até sei que eu tenho. Medos, traumas, mas assim, numa coisa mais íntima, para minha psicóloga talvez eu conte, né? E aí vai. Mas talvez eu não conte nem para ela coisas que eu nunca contei para mim mesma. Porque tem coisa que eu também não sei. Eu não sei que eu sou. Então a primeira coisa para eu começar a mudar de atitude é descobrir quem sou eu. Ah, eu não sou invejosa. Mas você viu aquela menina? Viu o carro que ela comprou? Nossa, deve estar ganhando bem, né? Além de invejosa, eu sou maliciosa. Porque eu estou suspeitando que a menina está fazendo coisa errada para ter dinheiro, né? Mas eu não. Agora é o seguinte, entendeu? Se a pessoa aí me fez vai pagar, você vai ver, nossa, está rogando praga. Não, eu não rogo praga. Eu deixo na mão de Deus, mas Deus vai fazer com que ela... Ainda faço Deus de garota de recado, meu. Vai lá e dá uma travada nela. Então, gente, quem sou eu? Olhar e sinceramente, fala, gente, eu sinto inveja. Caramba, por que eu sinto inveja? O que eu sinto? O que me falta? De repente, é porque eu me acho feia, é porque eu não me acho tão... O que é que eu não me acho, que eu preciso projetar no outro para eu perceber que eu não sou assim, então por isso eu estou triste? Não, porque eu posso mudar esse pensamento. Então só depois que eu conheço isso é que eu posso mudar. Agora, imaginem que essa personalidade morre. A Yara morre. O que vai acontecer? O que vai ficar no caixão, no túmulo? Bom, fora do túmulo vão ficar os bens todos, né? O carro, etc. No túmulo vai só o corpo? Não. A personalidade vai ficar também. Opa, peraí, como assim? Porque a Yara, a psicóloga, a que gosta de gentilezas, é uma personalidade do espírito imortal que eu sou. Então o que a Yara vai levar? O que ela aprendeu. As coisas que ela viveu, as experiências, os aprendizados, as tristezas, as alegrias, até medos e traumas, ela vai levar. Isso vai ser incorporado a essa consciência maior. Mas aquilo que foi relativo a esta encarnação, nesta encarnação fica. Depois vai ser apenas uma memória que o meu espírito vai ter. De repente, daqui a 3, 4 encarnações, eu um dia posso, nossa, uma vez... Eu gosto do nome Yara, eu acho que eu já fui Yara alguma vez. Ou alguma coisa, né? Pode ser que eu tenha alguma referência disso. Mas só o que nós levamos é o aprendizado.
faculdade que eu fiz não vai. O conhecimento e a experiência que eu tive ao usar o conhecimento vai. Mas se eu guardei só para mim, fica aqui também. Porque não rendeu aquilo que precisa render, que são as trocas, o compartilhar. Então não é um aprendizado verdadeiro para ninguém. Eu adoro, eu conheço gente que faz curso em cima de curso. Mas enquanto não puser na prática todo esse aprendizado, gente, não está servindo para nada. Até porque, na grande maioria das vezes, os cursos que a gente faz encarnado já são cursos que a gente fez no plano astral. Ou já são histórias de outras encarnações que a gente traz. Então, se eu aqui consigo me realizar, vamos supor, como psicóloga que sou, é porque eu tenho condição, que eu já trouxe, eu estudei aqui, mas eu tenho condição de desenvolver. Vamos supor que eu não conseguisse desenvolver. Talvez então eu fiz essa faculdade à toa? Talvez não. Talvez a faculdade me servisse para me aproximar de certas pessoas, talvez me aproximasse de mim mesma, para eu perceber como é que é a vida. O motivo pelo qual eu procuro o estudo e as experiências de vida, as relações da minha vida, às vezes não estão tão claros, mas eles existem. Mas muito bem. Então, quando há essa morte do túmulo e fica só o aprendizado, esse aprendizado, ele vai para ele está, contido numa memória, vamos supor assim, desse espírito pleno que nós somos, e fica lá. Aí o que acontece então? Vamos imaginar, a gente vê as dificuldades da reforma íntima pensando nessa encarnação que nós estamos, certo? Mas muito bem. Vamos fazer um exercício que não é de regressão, tá? É um exercício simplesmente de imaginação. Vamos imaginar aqui que nós tenhamos vivido no século XIX. Imagina como você era. Alto, claro, moreno, loiro, homem, mulher, pobre, rico. Imagina como era o lugar onde você morava. Em que cidade será que você morou no século XIX? Com quantos anos será que você desencarnou? Você tinha irmãos? Casou, teve filhos? Estudou? Teve uma profissão? Muito bem, olha que riqueza. Agora no século XVIII, onde você morava? Onde é que você estava? Você estava encarnado? E aí? Como era você? Era homem, era mulher? Morreu criança ou não? Foi até a velhice? Teve alguma doença? O que você gostava de comer? Morava onde? Na Europa? E no século XVII? Onde você estava? No 15, no 13, no 4, antes de Cristo, na Grécia Antiga. Em cada um desses lugares que você, por um acaso, estivesse encarnado, ao desencarnar você levou um cabedal de aprendizado. Você levou uma espécie de personalidade. Aquilo que sobrou da sua personalidade, quando você desencarnou, que é o seu aprendizado, você leva. Então, de repente, uma das coisas, aliás, quando a pessoa quer fazer regressão, não espírita, né? Mas eu já passei por isso, tá? Eu quero saber, vou fazer regressão para saber se eu fui Cleópatra, né? Se eu não fui Cleópatra, eu fui perto, né? Porque eu imagino que o tamanho do orgulho é tão grande, ou ao contrário, né? O tamanho da autoestima é tão pequena que eu precisava me sentir grande. Então, assim, a gente sempre imagina que a gente foi alguma coisa grande. Às vezes a gente não foi, às vezes foi. Não importa. O que foi que eu fiz lá? Às vezes, gente, muito do que eu sou hoje, eu estou trazendo de lá. E não é que isso foi permitido no sentido, olha, vai, leva mesmo, porque vai ser útil para você. Às vezes não. Às vezes eu estou trazendo porque eu estou tão identificada com aquela questão, com aquela característica minha. É por isso que muitas vezes a gente vê uma pessoa e fala, nossa, você tem o rei da barriga. Porque são pessoas tão altivas. Não estou dizendo que ela foi rainha, rei, mas provavelmente foi alguém de muito, né, que estava acostumado a mandar. O militar, a pose do militar. Eu duvido o militar, que foi militar nessa encarnação, na próxima ele não volte ainda assim. Porque é uma postura tão a ver com a
a condição de ser militar. Eu sou filha de militar, então eu estou falando pensando no meu pai. Então assim, mas tem a ver não porque fosse mandão, não, é a questão da autoridade. A postura tem que ser coerente com aquilo que ele fala, com a verdade. Então é uma coisa meio dura, meio rígida, né? Quantas vezes uma pessoa, até na questão da sexualidade, não volta com gestos femininos com o homem, mesmo sendo homem, se sentindo homem, mas são tão femininos, são tão delicados no traçar, no falar, no gestual, porque está trazendo características de uma outra encarnação, não necessariamente da última. Mas por que traz, então? Por que trazemos? Porque a gente se identificou de alguma forma, ou pelo bem, porque a gente gostava muito disso, ou pelo mal. Podemos também nos identificar com vínculos. Eu tinha um vínculo com determinada pessoa e eu trago aquilo ainda, quase que obsediando, né? Ainda que à distância. E quando eu encontro pessoas parecidas, eu acabo meio que me invocando com aquela pessoa, porque ela me lembra, sem que eu saiba que eu me lembro, alguém que no meu passado, lá, encarnações passadas, me magoou. Então, gente, olha a responsabilidade da gente. Quando a gente pensa, quem sou eu? Quantas estão atrás de mim quando eu dou uma resposta? Será que eu sei se eu realmente gosto do azul? Ou é porque eu aprendi que azul, todo mundo gostava do azul e eu tinha que gostar do azul nessa vida? Ou será que eu falo que eu não gosto muito do azul, mas com um pouco de medo de falar que eu gosto do amarelo, porque eu trouxe um trauma, que a minha autoestima é tão baixa que eu morro de medo de que alguém me brigue comigo, então eu... Será que eu não trouxe? Então, como eu saber disso? Olhando nas minhas atitudes presentes, olhando as circunstâncias presentes, eu vou saber por que eu estou fazendo isso. E é muito difícil, claro que o profissional também pode ajudar, mas é muito difícil que uma outra pessoa saiba, porque no fundo a gente intui quando aquilo é dessa vida ou não, no fundo a gente sabe. No fundo, quando a gente não sabe explicar muito bem o que é que a gente, por que a gente tem determinado comportamento, começa a rezar para o teu anjinho de guarda, né? Para o teu mentor individual e pense, Pet, olha, fecha essa lembrança se ela não for para me ajudar. Porque se ela não me ajuda agora, eu posso estar infringindo de alguma forma. Eu estou tão identificado que eu trago aquela lembrança. E Deus permite. Por que Deus permite? Justiça e misericórdia que nós lemos antes. Porque eu tenho que viver aquilo. Por isso Deus permite. Mas se eu quiser, eu também posso eliminar essa parte e viver a justiça de uma outra forma. Viver mais o presente. Hoje se fala muito, né? Em viver o aqui e agora. Não é só porque a gente precisa... aquela coisa dos anos 70, né? Que era rock and roll e tudo, drogas, jeans, tudo. Não é aquele viver tudo num dia só. É viver aqui. Olha que eu também estava nos anos 70, tá? Eu só os jeans que eu usava. Não, rock agora. Mas olha só, não é esse tipo de coisa que a gente fala, é viver tudo. Eu tenho uma tristeza, eu vou viver essa tristeza, porque eu vou eliminá-la a partir do momento que eu conseguir entrar em contato com ela, né? Bom, aí para falar de uma coisa que eu achei muito bacana, que eu depois na bibliografia eu coloquei, que é, nossa, meia hora, dá para passar 10? Então tá, prometo que eu vou correr. Que é uma coisa muito bacana que eu vi numa palestra do Haroldo Dutra, que eu tô fãzoca de carteirinha dele. Tô demais, cara, muito, muito, muito. No YouTube, tá? Depois na bibliografia vocês têm. E aí ele fala, que eu não conhecia, ele fala da Teresa de Ávila. Teresa de Ávila foi uma carmelita, né, uma freira carmelita na Espanha no século XVI. E ela escreveu um livro, ela era uma mística, uma pensadora. E ela escreveu um livro chamado O Castelo Interior, onde ela compara o ser humano, né, a psique, como um castelo, tá? Mas antes, vamos só dar uma lida nessa frase dela, porque eu volto aqui depois. Se nós não dermos ouvidos ao Senhor, quando Ele nos chama, pode acontecer que não conseguimos encontrá-lo quando nós quisermos. Vou voltar nessa frase.
O castelo medieval, então vamos imaginar que ela considerasse assim. Quando eu olho para mim e eu vou dizer quem eu sou, eu vejo toda essa parte de fora. Tá? Quando eu quero realmente saber quem eu sou, eu posso achar esse lago muito bonito, mas eu posso dizer que ele está cheio de jacaré perigoso. Que normalmente tinha jacarés, né? Na porta dos grandes castelos. Eu posso dizer que há uma mata, mas que existe muito inimigo. Eu vou olhar desse ângulo. Veja que no século XVI ela fez essa analogia. E que dentro do castelo, então, nós poderíamos encontrar um lugarzinho especial, uma sala especial, que lá sim seria o eu verdadeiro, que seria a sala do trono, onde estaria, ela não usa o termo centelha, mas a nossa centelha divina, que é onde Deus então fala conosco. Olha que essa ideia tem tudo a ver com que depois, mais de um século depois, vão trazer já na Renascença, né? Rousseau começa a trazer, os filósofos, Kardec, e eles vão buscar, que hoje o Espiritismo defende essa ideia. Mas ela já dizia isso. Ela foi canonizada, né, pela Igreja Católica. Então ela dizia que o difícil, gente, era transpor e entrar nesse castelo. Que precisava de muita coragem, porque ninguém sabe o que tem lá dentro. É mais ou menos isso. Como que eu vou olhar para mim? Eu prefiro acreditar que eu sou gentil, é isso e aquilo que eu estou vendo, que eu sei que existe. Nessa vida, imagina se olhar para vidas atrás então, né? Aí que eu não quero nem ver. Vai que digam aí que eu matei minha mãe e comi de garfo e faca, né? Não quero. Mas de repente pode ter acontecido daí. Foi. Você viu a experiência, o aprendizado? O que eu trago hoje? Meu carinho, meu amor para dar? Que bom! Superei! Bom, e aí, o que é muito legal que ela fala é que assim, aquelas personalidades todas estão transitando aí dentro desse castelo. Então não tá, a personalidade que eu fui lá no século II, a personalidade que eu fui no século XV, e aí é um conflito. E é desse conflito, porque nós sabemos que o ser humano é por natureza conflituado, né? Ele necessita disso para fazer escolhas. Ele tem que sentir os dois lados, ele precisa viver isso para crescer. Então esse conflito talvez, antes mesmo da psicologia surgir, fosse dado exatamente porque as personalidades, os aprendizados que nós somos estão brigando lá dentro. Mas tem alguns que são tão rebeldes que ela chama de a louca do castelo. E é muito engraçado porque ela fala que justamente essa louca do castelo é uma parte nossa que dificulta a nossa entrada para conhecer a sala do trono, que é onde nós podemos falar com Deus, nos ligar, sermos inteiros de fato. É aquela hora, diz que é louca, vamos imaginar uma figura, uma mulher, né? Mas não é uma mulher. A louca, ela bate panela, ela chega fazendo uma confusão. E ela atrapalha exatamente nos momentos onde a gente tenta fazer essa entrada. Hoje em dia, naquele tempo também, quando que era a hora? Era a hora de orar, hora de meditar. Como é que então essa louca entraria, né? Então eu estou lá rezando, Pai nosso que estás no céu, e está chovendo, eu vou falar fora. A louca entrou, atrapalhou minha concentração, entendeu? Aí o que o Haroldo brinca, que eu acho muito legal, ele fala que hoje em dia, antigamente a louca tinha só panela. Hoje ela tem WhatsApp, Facebook, então eu estou fazendo um negócio de concentração. Ai, deixa eu ver se me mandaram um recado. Ai, deixa eu pegar não sei o quê. Então o que a gente tem hoje? Essa louca, que esse filósofo também foi dizer que depois a louca da casa, mas que poderia ser a imaginação, hoje a gente sabe que é tudo que nos afasta dessa concentração verdadeira, desse falar com Deus. As ilusões também. Eu me iludo, não vai acontecer nada, porque eu não quero aceitar uma realidade. Eu me iludo com muita coisa. Mas também, então olha, na vida que nós levamos hoje, eu tenho 1000 pensamentos, medo, tédio, ora para tudo. Nós nunca tivemos tanta tecnologia que nos aproxima e nunca nos separamos e desentendemos tantos uns com os outros, né? Nós nunca tivemos tanta coisa para fazer essa autoanálise, tanto conhecimento, e não achamos tempo, não dá tempo. Alguém aqui já fez nada hoje? Por quê? Porque fazer nada virou sinônimo de coisa feia. Você não faz nada?
Gente, nada é maravilhoso e é necessário, porque nada é a hora também que eu estou meditando. Para meditar, eu não preciso estar necessariamente sentada numa posição yogi. Tá? Para meditar, eu posso estar ouvindo uma música, eu posso estar em oração, eu posso estar assim, olhando para o céu, brincando com a forma. A imaginação, ela pode, essa louca, ela pode trabalhar a nosso favor nisso. Sabe, quando a gente faz artesanato e a gente brinca e faz coisas gostosas, não é? Como aquilo, a gente devaneia, passa o tempo, a gente nem sente. Mas não sente, por quê? Porque viveu o tempo de uma outra forma, não viveu o tempo do relógio, viveu expandindo o tempo. Então, quando a gente tem a vida de hoje, e aí a gente pergunta, né, que eu gosto muito da Mafalda, e ela pergunta, né, a gente fala em vida moderna, parece que a vida moderna tem muito mais de moderna do que de vida, porque a gente acaba morrendo e não sabe nem o que viveu. É tanta coisa que a gente faz, que a gente tem que fazer. Tenho que brincar logo porque eu tenho que ir para casa almoçar. Olha, vamos à praia, mas tem que ser cedo porque eu tenho que voltar e visitar não sei quem. Mas eu tenho que visitar não sei quem, eu tenho que sair logo porque eu tenho que... A gente colocou um cronograma de atividades na nossa vida, nós todos, a nossa modernidade, que a gente acha que fazer nada é... E está faltando isso, fazer nada. Fazer alguma coisa. Por quê, gente? Porque felicidade não é tudo isso que a gente está fazendo, não, correr atrás. Isso pode ser necessário, sim, mas não com esse ardor, não com isso eu preciso disso. Porque a hora que eu tiver tudo, que eu falo, ai, agora eu tenho tudo, casa, carro, aposentadoria, agora eu sou chamada ao túmulo e fica tudo aí. Fala sério, né? Se eu já concluí o que eu ia fazer aqui, não preciso ficar aqui mesmo. Aí Deus me chama, claro, já concluí, já acabou. Então, gente, Emmanuel, nesse livrinho muito especial, ele fala, refugia-te em paz. Então, gente, está na hora de a gente que quer mudar, que quer reforma íntima, lembrar da frase de Jesus e buscar um cantinho, 1 minuto, 2. Eu digo que até no banheiro, que aliás em casa eu acho que é o lugar mais silencioso, é o banheiro, né? Às vezes, quem tem criança sabe que não, que acabou de entrar, fechou a porta, vai demorar amanhã, pare, né? Mas, né, a gente pode, senta no jantar e vê estrelas, pensa, ouve música. Não é ouvir música com a intenção de aprender, mas ouve música com a intenção de sentir. É a velha história do selfie. Eu comentei aqui numa última palestra, eu vou falar de novo. Tiramos selfie de tudo, mas não vivemos o momento do selfie, né? Então o pôr do sol tá lindo, para o carro que eu vou tirar uma foto. E tira foto aqui, todo mundo na foto. Agora tá todo mundo no carro. Sentiu o pôr do sol? Não, mas tirei foto. Né? A família que vai de almoçar fora, aquela confusão, tira foto da comida, foto da sobremesa, foto do refri, foto de pé, foto sentada. Acabou o almoço, vamos embora. O que vocês fizeram? Comer e tiraram foto, só. Ninguém conversou, ninguém se distraiu, então, né? Nós estamos vivendo, não está faltando aqui agora. E isso tudo vai nos levando a repensar. Parece que não, gente, mas é uma forma. Se eu trabalho mais a minha sensibilidade, fica muito mais fácil mergulhar dentro de mim, entrar no castelo, como diria a Teresa d'Ávila. Então, sem a louca. Agora, pode convidar a louca. A louca, de repente, entra e ela leva uma coisa legal, uma música alegre, ela leva, sabe? Porque quando a gente controla essa loucura interna, quando a gente controla a loucura... Hoje eu estava preparando a palestra. Aí comecei a me dar... Eu ouvi essa palestra, fiquei apaixonada. O que eu ia fazer, eu comecei a mudar na minha cabeça, comecei a mexer rapidinho. Mas eu e minha mãe tínhamos médico em Caraguá, viemos direto para cá, e tinha que fazer logo. Me concentrei de um jeito que começou a fluir. Começou a dar certo o PowerPoint, que para mim é meio difícil fazer. Nisso entra a louca da casa. No caso, a Tia não está aqui para falar, mas é minha empregada. Yara, porque a tua mãe, ela já entra falando, né? Então ela não sabe se eu vou ouvir. Porque a tua mãe falou que lá na sala podia mudar os móveis e pôr no seu onde. Até eu sintonizar o que ela estava falando, sabe quando você cai assim a ficha, aí fala, para aí, o que é? Não, o móvel, que ela está pretendendo mudar, eu falei, mas agora não é hora, agora eu estou aqui preparando a palestra, não sei o que. Tá bom, ela saiu, eu consegui falar para ela que aquilo não era hora de conversar,
Gente, eu levei pelo menos 10 minutos para retomar. Eu perdi 10 minutos no mínimo, porque eu não conseguia mais me concentrar, eu não sabia como é que estava o encadeamento do meu pensamento. E é isso que acontece. Se eu for meditar e com o celular do lado, não vai dar certo. Qualquer plim dele, ops, a louca. Né? A louca da casa. A meditação, gente, a oração, ela pode ser feita em qualquer lugar. A gente escolhe. Lembrando que, quando a gente fala em renovar atitudes, esse conceito aqui é do Lao Tse, o Lao Tzu, é muito conhecido, mas é muito verdadeiro. Eu tenho que vigiar tudo que eu penso, porque aquilo que eu penso vai se transformar em palavra. Eu tenho que vigiar aquilo que eu falo, porque aquilo que eu falo vai se transformar em ação. Eu tenho que vigiar a ação que eu estou fazendo, porque vai virar hábito, vício. E eu tenho que ver o que eu faço habitualmente, porque isso vai ser meu caráter. Vão descrever isso ainda de mim. A Yara costuma fazer tal coisa, né? E isso se torna muitas vezes o meu destino. Eu não consigo mudar. Eu reparei numa certa época que as pessoas olhavam realmente para mim, em determinado momento da minha vida, e esperavam de mim uma piada. E eu não conseguia ser mais séria. Mas queria ser e não podia. Eu tinha criado um vício. Todo mundo entrava e já esperava uma piadinha. Agora eu faço, mas eu faço quando eu quero. Eu me sentia compromissada a fazer. Então aquilo estava me prendendo, porque eu virou um vício, era um comportamento que não estava legal. Eu consegui mudar e aquilo me fez mais livre um pouco para as relações, né? Não me deixou tão especial como eu era, mas para mim eu me tornei muito melhor, porque eu fiquei no controle. É disso que nós estamos falando em renovar atitudes. E não há melhor roteiro que esse. Então, gente, essa reflexão, me perdoe a demora, mas eu achei muito interessante para a gente se pensar, não como espírito encarnado, mas como espírito imortal. Tudo que eu carrego, o quanto eu já aprendi, o quanto eu posso acessar um aprendizado interno e utilizar. Muito das minhas habilidades talvez eu não tenha desenvolvido nessa vida, não porque elas estejam completamente adormecidas, é porque eu não me acreditei. Eu não acreditei que eu podia. Quanta gente chega aos 50, 60 anos, começa a desenhar, começa a fazer uma coisa e fala, nossa, eu sempre achei que eu não sabia fazer isso. Mas sabia, não tinha era coragem de ir buscar. Então, quando a gente fala em renovar atitudes, não é só mudar o que está ruim, é buscar o que é bom, o meu sonho. Lembra de quando vocês eram pequenos? O que você queria ser? Vamos atrás, talvez não dê para você a mesma coisa, mas dê para fazer alguma coisa que te dê a mesma alegria. Muito obrigada, eu fico muito agradecida novamente por estar aqui, e aqui segue a bibliografia, descobrindo quem é você e por onde começa a minha transformação. São 2 palestras do Haroldo maravilhosas, mas todas que vocês assistirem, tenho certeza que será de bom uso. Muito obrigada e boa renovação de atitudes para todos nós.